Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre fraude em concurso público. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Ricardo Baronovski, que é professor de Direito Constitucional do Damásio Educacional aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Luciano, amigos da Rede Alesp, é um prazer o convite. Professor, vamos começar falando um pouco, né? Quais são as fraudes mais comuns? O que nós temos aí de questões que acontecem nesse momento aí? Bom, temos que dividir aqui, viu, Luciano, em dois momentos. Primeiro, aquele que frauda o material dos cursos, né? Ele faz um uso indevido daquele material, como a gente teve agora recentemente uma operação cuja quadrilha movimentava 15 milhões de reais por ano lavados, né, fraudando materiais de concurso, quer dizer, cometendo aquele crime do artigo 184, violar a propriedade intelectual. Então, esse crime tinha como vítima os próprios cursinhos. Os cursinhos fazem a aula, cobram um preço, eles cooptavam, faziam rateio e cobrava pela metade do preço. Então, o primeiro crime que a gente enxerga em concursos é quem compra ilegalmente, quem vende ilegalmente, quem participa desses rateios. Isso aí é o primeiro crime. O segundo crime que a gente tenta combater em concursos, né, esse menos frequente, mas ainda vez ou outra a gente ouve, é o crime do 311A, fraude em concurso público, fraude em concurso de interesse público. É aquele caso do cara com ponto na orelha, aquele que tem acesso à prova antes dela ser divulgada, aquele que frauda o gabarito. Então, nós temos dois tipos de crimes em concurso. Quem compra, ou, digamos assim, entre aspas, rouba o material do cursinho violando a propriedade intelectual, e o crime do próprio candidato não é contra os cursinhos, mas é um crime contra a administração pública, é um crime que viola o interesse público. A fraude em concurso público ainda é uma realidade no nosso país. Assim, ficou mais difícil fraudar um concurso, ficou mais difícil ter acesso a uma prova antes do concurso. Isso acontece mais a nível federal, estadual, municipal. Dá um panorama para a gente, por favor, Ricardo. Bacana essa pergunta, eu recebo muito essa pergunta dos alunos, né? Hoje o concurso ele é muito difícil, né, ser aprovado. Eu já prestei mais de 120 concursos na minha vida, passei em 23 deles, mas eu digo com muita convicção, a realidade que a gente tem hoje não é a mesma realidade que a gente tem há 10 anos atrás. Antigamente era muito fácil fraudar. A gente não tinha detector de metais nos banheiros, nós não tínhamos o sistema de impressão de provas que a gente tem hoje, nós não tínhamos o lado informático, né, da prova não ser transmitida entre os membros da banca. Antigamente era mais fácil fraudar. Hoje, diria que é quase impossível fraudar um concurso. É provável que em alguns pequenos municípios, né, sobretudo esses que abrem uma vaga, duas vagas, a gente tenha pequenos ruídos. Mas 99% dos concursos hoje diria que é praticamente impossível ter qualquer tipo de fraude do candidato. Você está falando, então, que a nível municipal é mais fácil. É mais fácil porque são pequenas bancas, não são grandes bancas, eu cito, a gente tem 5 grandes bancas aí, pelo menos. VUNESP, FCC, CESP, FGV, outras bancas locais, né, de médio porte, mas tem bancas pequenas. Essas bancas pequenas são bancas municipais e muitas vezes elas podem se conluiar com os interesses daquele pequeno município. Como a fiscalização é menor, aí a gente pode admitir algum ruído, mas via de regra é muito difícil hoje ter uma fraude do concurseiro prestando uma prova. Ah, aquela história do ponto hoje, né? Você falou aí do ponto eletrônico, vimos aí vários escândalos falando dessa questão. Hoje é possível, todo concurso já tem uma estrutura para identificar esse ponto eletrônico? Hoje tem detectores de metal, né? Quando você entra na sala de aula para fazer a prova, quando você sai dela para usar o banheiro, quando você sai do banheiro, quando você termina a prova. Então são 4 momentos que o candidato ele é revistado com um detector de metal a fim de que ele não tenha celular, a fim de que ele não tenha ponto eletrônico ou qualquer tipo de informação que quebre a isonomia daquela prova. Tem outras formas de bular? Tinha outras formas de bular de forma eletrônica, óculos, por exemplo, algum outro tipo de mecanismo que eram muito usados aí para fraudar concursos?
Para os amigos que nos ouvem, né, eu acho que talvez o maior, quem está receoso, né, é muito comum o concurseiro prestar prova, isso demora 2, 3, 4 anos. A maioria das pessoas não consegue ser aprovadas em concurso, desistem, né? Não é uma vida fácil hoje se preparar para concurso. E aí começam a surgir algumas lendas. Ah, esse concurso é tudo fraude, ninguém passa. Sou prova viva, tá? Nunca, mas jamais toquei, nunca tive ciência disso e consegui as aprovações. Conheço muita gente aprovada, mas sabe onde que está o ponto fraco? Se alguém quiser fraudar hoje uma prova, na logística da prova. Então, quando ela sai da gráfica, imprime os cadernos de prova, até ela chegar nas salas de aula, é esse o risco. Por mais que o caderno venha lacrado, por mais que o caderno venha com seguranças armados até as faculdades aplicarem as provas, nada impede que se vaze um caderno desse. É muito improvável, porque todos os cadernos são numerados, é muito difícil. Mas aqui sim existe uma pequena margem de risco. Existiam grandes quadrilhas, ainda existem grandes quadrilhas, né, que fraudam concursos, que fazem esquemas de fraude de concurso hoje no nosso país? Temos, infelizmente, esse é um mercado que movimenta milhões, né? Recentemente, se eu não estiver enganado, o certame, o concurso era a Polícia Federal, né? Ironicamente, há 10 anos atrás fizeram um concurso, também, se eu não estiver enganado, foi a CESP, hoje chama Sebrasp, né? É uma grande banca e tinha uma grande rede. Estou falando com dados, é uma notícia muito antiga, né? Membros da própria banca, envolvido com membros da própria instituição que vendiam vaga para os candidatos pelo preço. Cada candidato chegava a pagar 500 mil reais. Mas aí você pode me perguntar, nossa, mas vale a pena 500 mil reais? É um indivíduo que garante um salário de 10 a 15 mil para o resto da vida. Então, para ele, é muito vantajoso. Você falou também de fraudes aí de plataformas online, né? Como que isso funciona? Então, para os amigos da rede Alesp que nos ouvem, né, certamente, recentemente vocês devem ter visto aí uma grande operação. Essa operação ela foi iniciada por uma associação de concursos chamada Aconex, Associação de Concursos, Exame de Ordem, um trabalho brilhante dessas pessoas que são os próprios cursinhos reunidos para combater esse tipo de pirataria. Mas aí pode falar, mas o cursinho quer proteger o lucro, é muito grave o que vinha ocorrendo, não só pelo lucro que eles movimentavam, mas pela grave repercussão que eles cometiam. Para vocês terem uma ideia, eles pegavam aulas desatualizadas, antigas, aulas que os cursos descartavam porque não tinha mais nenhuma utilidade. Vou dar um exemplo. Fraudavam o pacote do Código de Processo Penal antes do pacote anticrime. Se o candidato comprar e assistir essa aula, ele não vai acertar uma questão na prova. Então eles causavam mal para milhares de empregados que vivem, né, dos cursos preparatórios, precisam dessa renda. Eles violavam o direito dos professores que se debruçam por noites preparando aulas e pior ainda, eles prejudicavam os concurseiros em dois campos. Não só por vender material imprestável, onde o concurseiro gasta sua energia à toa, porque é um material que não vale a pena, mas mais ainda, se hoje existe o risco, tá, Luciano? Se hoje um concurseiro compra esse material e faz uso dele, existe uma corrente da doutrina penal que aponta eventual risco de receptação. Então o cara pode perder o cargo se porventura for flagrado usando o material indevido. Então, isso também é crime, é bom que as pessoas em casa saibam disso, né? Exatamente. É difícil chegar, viu, para quem usa, né? Só que as coisas estão ficando tão descaradas. Eu estou em alguns grupos de concurso, né? Participo, os alunos me convidam, mas o rateio ele é explícito, ele é com clareza solar. Né? Assim, professor, pessoal, estou vendendo um curso que custa R$ 1.000 por 200. Quem quer entrar? O indivíduo, às vezes, por inocência, sem saber que isso é um crime do artigo, né, 180, eventualmente receptação, eu quero, e ele fez prova contra ele. Então é bem complicado para quem usa, pode passar, e sabe qual que é o mais grave? O cara pode estar estável no cargo, 5 anos, e do nada vir um processo e retirar ele do cargo público. Ou seja, pode perder o cargo por conta dessa apuração. E isso pode acontecer muito tempo depois que a pessoa passou no concurso, achou que já fraudou o concurso, achou que já consegue se estabilizar e acaba sendo pega e acaba perdendo o cargo da qual ali pagou para fraudar de uma maneira geral, não é isso? Teve um candidato da Polícia Federal que ele passou no concurso 15 anos atrás, começou a operação e os processos são demorados, foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância por ter utilizado os materiais e por ter também fraudado com ponto eletrônico, como um caso antigo, tá? Depois ele foi condenado no STJ, condenado no STF, isso aí dura 20 anos, não teve prescrição,
20 anos depois que ele estava exercendo o cargo, ele foi condenado não só a perder o cargo, mas a restituir parte dos salários que ele recebeu. Porque depois da condenação já se presumia que ele tinha conhecimento que ia perder o cargo. Então ele foi condenado a restituir o dinheiro. Destruiu a vida do indivíduo, então aquela vantagem que ele achou que estava levando, na verdade, vitimou ele fatalmente. Quais são as dicas aí que você dá para as pessoas que vão prestar um concurso público? Como é que está aí a realidade do concurso público em meio a essa pandemia? Muitos devem ter sido suspensos. Eu queria que você desse um panorama em relação a essa questão, por favor. Essa é uma pergunta boa, a gente recebe bastante, né? Muitos alunos desanimados, falando, olha, professor, teve um decreto que suspende até o final de 2021 a abertura de concursos. Cuidado com essa informação. Ele proíbe a abertura de novas vagas, mas as vagas que já existem, elas continuam sendo preenchidas. Todos os concursos que eu prestei na minha vida, nenhum deles foi abertura de novas vagas. Eu exemplifico. Quando a pandemia começou em março, até hoje, né, mais ou menos nessa data, 4, 5 meses depois, nós tivemos aí Polícia do Paraná, DEPEN, tivemos Polícia do Distrito Federal, teremos aí Magistratura do Paraná, teremos Polícia de São Paulo, Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Federal novamente, Polícia Rodoviária Federal. Eu consigo listar pelo menos 30 concursos que vão sair entre hoje e até o próximo final do ano, né? Então são vagas de aposentados, vagas de gente que vacou o cargo, né, desistiu, foi para outro, renunciou, exonerou o cargo. Então, o concurso público sempre vai ter. E se você, meu amigo, ouve algum boato dizendo não vai ter concurso, na verdade, esse boato é feito pelo seu concorrente. Não desanime, continue estudando, que a melhor forma para você passar é ter um bom caderno, ler a letra da lei, fazer questões e jamais desistir. Qual que é o segredo para passar? Muita gente fala, são anos de estudo, você vai passar lá pelo terceiro, pelo quarto concurso, né? Tem gente que passa de primeira, né? Quais os segredos aí para se passar num concurso público? Eu nunca vou esquecer, né? Eu era aluno de concurso em 2010. Entrou um professor em sala de aula e falou: olha, eu tenho 26 anos, passei no meu primeiro concurso, e se vocês ainda não passaram no primeiro, no segundo, é que vocês estão estudando errado e não estão dando certo. Aquilo me desanimou de um jeito, porque eu já tinha prestado uns 20 e não tinha sido aprovado em nenhum. Estabilidade, né? Eu demorei 50 concursos para ser aprovado no primeiro. Depois que eu passei no primeiro, eu passei em 23. Então é normal o candidato prestar, às vezes, dezenas de concursos. E sabe o que eu digo para eles? Basta você passar em uma prova. É uma estabilidade, 10, 15, 20 mil reais de modo estável para o resto da vida. Imagina dormir no domingo, não ter preocupação de perder o emprego no dia seguinte, ter uma rotina. O concurso público traz essa estabilidade, ainda mais se estatutário. Qual seria o segredo, então? Ter um bom caderno, né? Eu até hoje tenho os meus cadernos aqui, ler a letra da lei, vadimeco, sempre ter um bom vadimeco e fazer um curso de questões para treinar como as bancas se comportam. Geralmente as pessoas passam em quanto tempo? Demora quanto tempo? Assim, depende, lógico que depende, cada um tem um ritmo de estudo. Alguns estudam, igual você falou, né? É possível, alguns estudam dirigido para aquele concurso, mas qual que é a média hoje de se passar num concurso público ou depende do concurso? Isso é muito variável. Eu fiz uma postagem bastante polêmica, né, no meu Instagram, Ricardo Baronovski, e eu dividi 3 tipos de concursos. Né, para os amigos que nos ouvem, têm interesse em prestar concurso, tem concursos de curto prazo, são concursos municipais, prefeituras, câmaras, autarquias. É aquele indivíduo que ele só quer ter o primeiro cargo público, que é a escada dos concursos, para ele poder ter tempo, rotina e dinheiro para poder estudar para o próximo. Então, procurador de um pequeno município, procurador de uma câmara, esse tempo varia de 1 a 3 anos, mais ou menos de 1 a 3 anos. Tem gente que passa antes, tem gente que demora mais, mas na média é 1 a 3 anos. Tem concursos de médio porte, tribunais e polícia, né? Cargo de analista, técnico, esse varia de 2 a 4 anos. Agora, quem quer prestar juiz, promotor, delegado, eu chamo de concursos a longo prazo, pode separar 5 anos da sua vida, que é mais ou menos a média de tempo de quem estuda para magistratura, MP ou delegado. Ah, pois é, e outros concursos nacionais, concursos públicos federais? Eu, por exemplo, eu já tentei o Rio Branco, por exemplo. Tentei uma vez lá o Rio Branco para ver como é que era, né? A prova exige inglês, espanhol, francês, né? É uma prova que tem várias fases, o pessoal fala que é uma das provas mais difíceis aí de passar, né? O cargo para a diplomacia. Tem alguns concursos que são mais complicados, né? Principalmente os federais, aí que tem salários um pouco maiores também, né?
Com certeza, os concursos federais hoje, além deles serem mais raros, demoram mais para abrir, né? Por exemplo, a diplomacia ainda abre todo ano, né? Mas é um concurso extremamente difícil, né? Eu diria que quem passa hoje na diplomacia, além de ser um cara muito esforçado, são gênios, né? É o cara que já há 10 anos ele já mirou aquele objetivo e continua estudando, né? Via de regra, hoje, dos meus alunos, cerca de 5 a 10% preferem a diplomacia. A grande maioria prefere Ministério Público, magistratura e delegado. Então, se a gente trouxer para a órbita federal, estou falando de MPF, Ministério Público Federal, Magistratura Federal, ser juiz federal e delegado federal. São concursos que abrem a cada 3 anos, e aí esses com certeza vai precisar de mais de 5 anos de preparação. Mas muita gente que está ouvindo pode perguntar assim, puxa, mas 5 anos é muito tempo, eu paro minha vida, não vou casar, não vou ter filhos. Aí eu faço a seguinte pergunta: será que não vale a pena esses 5 anos para você ficar 40 anos empregado para o resto da vida com o mesmo salário? Dar um passo para trás para dar dois para frente. Vale muito a pena essa renúncia. Qual que é o perfil hoje do concurseiro no Brasil? Temos um dado estatístico, né, aqui do Tribunal de São Paulo, por exemplo, dos juízes que foram aprovados no exame 188 da magistratura, ou mesmo quem passou no cargo de analista em 2018. Curiosamente, a média de idade é 36 anos. Então, a gente começa a desconstruir aquela ideia, né, Luciano, e o pessoal que nos ouve aí, mas eu já não tenho mais idade, eu já tenho 50, eu já tenho 60 anos. Concurso não tem mais idade. Hoje o platô, aquele auge do concurseiro, é 40, 45 anos. Lembro bem, um primo meu, engenheiro, diretor de uma empresa, ganhando mais de 30 mil reais por mês, a empresa faliu. E ele se viu sem fundo de garantia, sem verba rescisória, não tinha nada, já tinha 39 anos. E eu já dava aula no Damaso, ele me perguntou o que eu devo fazer. Eu falei, olha, você tem um pouquinho de dinheiro guardado? Invista num curso preparatório. Ele fez o curso preparatório e hoje ele é auditor da Receita Federal. Ele ganha metade daquele salário, ganha 16, 17 mil reais. O salário inicial chega até 30 mil, né? Mas ele fala que ele vive com uma tranquilidade, um conforto financeiro muito maior do que ele tinha na empresa. Não há idade. O que é preciso é começar hoje, né? Você vai se arrepender de não ter começado antes. Muitos concursos têm cotas, né, para afrodescendentes, cotas para pessoas com deficiência, cotas para descendentes de indígenas. Como se preparar para esse concurso? São vagas que nem sempre são preenchidas, né? E existe uma preparação diferente para essas vagas de cotas, por exemplo? Curiosa pergunta, muito importante e inteligente ela. A minha observação é que as cotas realmente ajudam, tentam nivelar, trazer uma igualdade material para os concursos, mas eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas elas vêm se aplicando muito equivocadamente. Vou dar o exemplo da magistratura de São Paulo. Hoje, a nota de corte para juiz de São Paulo oscila entre 80 e 90 pontos. Quer dizer, para você ir para a segunda fase, que é dissertativa, prova escrita, você tem que acertar 80 testes de 100. Quem é cotista, tanto em PCD, portadores de necessidade, ou cotistas raciais, negros, indígenas, pardos, né, que se enquadram na lei federal, eles precisam acertar 60 pontos. Então, obviamente que muito mais cotista vai passar. Chega na segunda fase, todos concorrem conjuntamente. Basta acertar 6 pontos na fase de sentença de juiz para você ir para a fase oral. Aí eu pergunto, algum deles consegue, ou tem assim, grande massa deles consegue acertar 6 pontos? Então eu dou uma com uma mão para o cotista e tiro com a outra. Porque nem o cara da ampla concorrência que fez 80, 90, 95 pontos, às vezes consegue fazer 6. E com certeza o cotista vai ter mais dificuldade. Talvez o grande problema das cotas hoje é que a gente incentiva o cara lá no final da esteira, aqui vai ser mais fácil. Só que esquece de investir na educação base. Então ele nunca vai conseguir disputar na mesma condição quando chegar na fase final do concurso. Então, o segredo para o cotista é estudar como se não houvesse cota. Vai fazer a nota da ampla, vai concorrer com a ampla, vai ter que tirar 6 na segunda fase. Óbvio que ele vai se inscrever e concorrer numa primeira fase mais fácil, mas a segunda fase, a fase oral, ele está junto com o ampla concorrência. E ele vai ter que andar na mesma velocidade. Então, se ele acha que vai ser mais fácil, pelo contrário, dá com uma mão, aí ele vai se animar, aí é comum, né? Conta para a família, sai do emprego, renuncia boa parte da vida e quando vai ver, a segunda fase derruba ele e é uma grande surpresa que não é legal. Existe alguma diferença, né, lógico que existe a diferença, mas assim, quais são as principais diferenças
da prova escrita, da prova, né, você vai ter que dissertar ali, para aquela prova de você escolher uma das opções da múltipla Bacana escolha. essa pergunta. Isso. A grande montanha dos concursos está na primeira fase, né? Hoje, por exemplo, se a gente pegar um concurso chamado INSS, que está, aliás, para sair por ano que vem, provavelmente, o último dele foi em 2016. E se eu falar o número de inscritos, eu acho que vai assustar boa parte das pessoas. 1.016.000 inscritos. Então, desse 1 milhão, iam para a segunda fase cerca de 4.000 pessoas. Qual é a demanda por vaga? De 1 milhão, indo 4.000, a grande dificuldade está nos testes. Vou trazer números menores. Magistratura de São Paulo, cerca de 30.000 inscritos. É menos, né? Porque tem que estar formado, tem que ser 3 anos advogado ou prática jurídica, enfim, é difícil prestar concurso de juiz hoje. Primeira fase, 30.000, sobram 300, ou aqui em São Paulo, 450. Então, a primeira fase, com certeza, é a fase mais difícil. Só que quando chega na segunda fase, que é a fase escrita, o grande problema é o tempo. Você vai ter várias perguntas dissertativas, você tem que ter o conhecimento da doutrina, são esses livros, né, de concurso, e aí depois ainda você tem a fase oral. Delegado, juiz, promotor, você tem uma banca, são 5 membros, juízes, desembargadores, promotores, eles te respondem e você tem que responder na hora. Talvez esse seja o maior problema hoje do concurseiro. Aí você me pergunta, tá, 30.000 que começaram, quantos terminam para juiz, promotor? Às vezes 10, 15, 20. Então não é que falta vaga, não é que não tem concurso, é que geralmente o candidato não tem a qualificação que a banca espera dele. Qual que é essa qualificação? Essa qualificação é atender todas as fases do concurso com a nota mínima. Ninguém está pedindo para tirar 9 ou 10, mas está pedindo para tirar 6. Mas são provas difíceis, né? Hoje a magistratura cobra 13 matérias, cobra ainda, né, filosofia, então o candidato ele tem que ter uma preparação multicultural, ele tem que saber não só a faculdade de direito, ele tem que saber uma boa língua portuguesa, ele tem que saber conversar na fase oral, ele tem que ter um lado psicológico equilibrado, ele não pode ficar ansioso, muitos ficam depressivos, né? Não pode, ele tem que ter uma serenidade, ele tem que ter uma boa apresentação social, a investigação social. Eu passei para delegado em 2018. A minha investigação social foi mais ou menos assim, só para o pessoal ter ideia, né? Eles vinham conversar com os vizinhos e faziam perguntas como: ele chega de madrugada? Ele chega alcoolizado em casa? Ele tem atos que desbordam o cargo de delegado? E não perguntaram para mim, eu não fiquei sabendo. Depois que eu passei para delegado em São Paulo, vieram perguntar os vizinhos, né? Mas quem que era esse pessoal que veio falar de você? Então, o que o candidato tem que ter? Conhecimento, o equilíbrio psicológico, uma boa apresentação social, não pode ter, né, cometimento de crimes graves, né? E mais ainda, tem que ter uma boa postura na fase oral. É isso que se espera hoje de um juiz, promotor e um delegado, daí a dificuldade de encontrar um candidato. Como que deve ser a preparação, né? Existe uma rotina de estudos que é preciso ter, tem que estudar 5 horas, 10 horas, 15 horas por dia. Você falou aí da questão do equilíbrio emocional, que imagino que para tudo na vida, não só para o concurso, ela é fundamental, né? Mas qual que deve ser a rotina de estudos aí para o concurseiro? Ontem eu fazia uma live com um delegado, o Dr. Tiago, né? E ele é especialista em comportamentos. E ele me trouxe um dado que eu fiquei assustado, Luciano. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. O Brasil é o maior país, o país com o maior número de pessoas com depressão. O país é líder, né, mundial em suicídios. Então nós vivemos, e a pandemia se agravou, eu vejo pelas mensagens que eu recebo dos alunos, no meu Instagram, né, o @Ricardo Barbowski, professora, eu não aguento mais, eu estou com um problema conjugal, estou com um problema financeiro, isso só agrava a situação. Então, o candidato, acima de tudo, ele tem que ter uma estabilidade emocional, ele tem que saber que o tempo é o tempo para todo mundo. E se ele quiser tornar o tempo mais rápido para ele, aí vai gerar ansiedade. Ansiedade é aquela sensação que você quer sair do corpo. Vou dizer que eu já senti isso e não é confortável para estudar. Respondendo a sua pergunta, uma rotina de 4 a 6 horas de estudo, não se engane, 99% de quem passa em concurso não é autodidata. Não adianta você comprar os livros e começar a ler, olha, vai dar certo. Tá? Você precisa fazer um cursinho. Não tem como. Não é porque eu sou professor do Damásio. Aliás, o Damásio é o curso mais antigo do país. Ele é o primeiro preparatório. Não existia 50 anos atrás. O Damásio inaugurou esse ramo. O professor Damásio faleceu recentemente, né? Então, você faz um cursinho, prepara o que a gente chama de bons cadernos, e esse caderno vai te acompanhar para o resto da vida. Você vai ler uma letra da lei. O que é a letra da lei? O vade-mecum, né? Todas as questões de prova são feitas com base na legislação.
na letra da lei, porque não tem dúvida, né? Se está na lei a questão está certa, se não está na lei a questão está errada. E mais ainda, a minha dica mais preciosa para você que se prepara para cursinho, é no domingo se trancar no seu quarto, imprimir a prova do concurso que você quer, esqueça do mundo. Tranque-se, concentre-se, treine seu corpo para acostumar 5 horas de prova, faça isso por uns 2, 3 anos e com certeza você vai ser bem sucedido. E outros tipos de concurso, né? Por exemplo, muita gente quer fazer um mestrado, um doutorado, por exemplo, né? São processos também que exigem aí uma certa dedicação. Exato, e tem muitos alunos, né, que perguntam assim, professor, eu consigo conciliar pós-graduação, mestrado, doutorado com concurso? Infelizmente, não. Qual é a diferença para quem se prepara academicamente para dar aula, se prepara academicamente para fazer um estudo, né? Pensa lá, o pessoal que está procurando a vacina são doutores, mestres, mas eles só estudam aquele tema, é só a vacina do coronavírus. Eles não estudam outras coisas. Qual que é a diferença? Concurso, cobertura horizontal. Você tem que saber penal, civil, administrativo, constitucional, língua portuguesa, informática, mas superficialmente. Você não vai se aprofundar em nada. Agora, quem estuda mestrado, doutorado, livre docência, PhD, você vai escolher um tema, direito constitucional, controle de constitucionalidade, vou saber como a LESP apresenta os projetos e vou me especializar nesse tema. Sou doutor nesse tema, é só nesse tema. Você não sabe mais nenhum outro. Então, cuidado. Quem mira em 2 alvos, não acerta alvo nenhum. Então, é preciso ter foco, saber estudar dirigido, às vezes, para aquele concurso, e ter um caderno, igual você falou aí, né? Caderno super importante, né? Caderno acompanha o concurseiro para o resto da vida. Nunca vou esquecer, fiz o meu caderno em 2012. Em 2019, dia 18 de julho de 2019, eu estava sendo arguido na fase oral, que durou 9 horas de fase oral, e a única coisa que eu tinha para poder revisar a matéria antes de entrar na prova era um caderno que eu tinha feito há quase 10 anos atrás. Se eu tivesse sido preguiçoso, ou se eu não tivesse feito esse caderno, eu não teria lá na frente como revisar. Não se esqueçam, a preguiça não leva a nada. Você precisa ter um bom material de estudo. Vamos encerrar, estamos quase encerrando aqui o programa. Últimas dicas aí para o concurseiro. Meu amigo que presta concurso, a frase mais importante do nosso fundador Damaso é: todos passam, só não passa quem desiste. Você precisa ter algumas qualidades de um homem que tem condições de ocupar um cargo público. Primeiro é a tenacidade, constância. Você jamais pode desistir. A segunda é a força de vontade. Você precisa vencer no primeiro minuto que acorda. Você tem que acordar no horário. Você não pode se render ao despertador, dar aquele tapinha na soneca e continuar. Você tem que tomar seu café e sentar para estudar. Você tem que vencer você mesmo. Todos os dias é uma batalha contra você mesmo. Ter constância, ter força de vontade e, acima de tudo, ter um equilíbrio espiritual. Você precisa ter tranquilidade na sua rotina. Não é hora de ter problema conjugal, não é hora de ter problema no trabalho, problema financeiro. Você precisa se isolar do mundo e, sobretudo, fazer um curso preparatório, ler a letra da lei, fazer questões e acreditar que um dia será você mudando não só a sua vida, mas a vida da sua família. Vale a pena, continue e persevere. Tá certo, muito obrigado. Gostaria de agradecer o Ricardo Baronovski. E o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.